E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Balance Podcast. E mais uma vez, hoje a gente não está com o Marcelo presente aqui, infelizmente, por problemas de família. Ele teve alguns imprevistos, infelizmente, e por esse motivo ele não está aqui com a gente hoje. Mas, se Deus quiser, logo logo ele vai estar aqui e a gente vai ter muitas outras conversas para fazer, tá bom? Mas, mesmo assim, nós mantemos as nossas programações e hoje a gente está com uma convidada aqui, a Graciele. Seja muito bem-vinda, Graci. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Que legal, e pra gente é uma honra ter você aqui com a gente, é uma honra ter você participando dessa conversa aqui com a gente. E, Graci, o que que você faz atualmente da sua vida? Você é professora de canto, né? E o que mais? O que que você, como é que é a sua vida atualmente? Ah, tá. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu responder para você. Na verdade, eu sou artista, né? Então, eu trabalho com artes em geral. Claro que minha especialização é na música. Então, eu tenho formação em canto, mas também sou atriz, né? Legal, E sou professora, sou que regente, legal. então faço de tudo um pouco e sou cantora também, né? Que legal, que legal. Eu e a Sara, a gente estava comentando ontem aqui que você escreve músicas para alguns eventos, né? O Brickfield, que foi uma peça de teatro da Companhia do Grão de Mostarda, né, que eu fui assistir, você quem montou todo o enredo das músicas, né? Isso, eu fui a compositora das músicas, né? Na verdade, o Johnny Matias, quem escreveu o texto, e eu compus toda a parte musical, todas as canções, fiz toda a parte de arranjo, de ensaio, tudo. Que Tudo, legal, que legal. até coach a gente deu de voz e toda a parte musical mesmo, desde Que coaching de legal. voz até toda a parte de composição. Nesse musical, ao total, foram quantas músicas que você compôs? Então, foi mais ou menos 17 músicas, aí sem contar os cumprimentos, né? Uhum. Mais ou menos 17. É que eu falei 17, mas eu fiquei pensando aqui. Eu acho que são quase 18 por causa dos cumprimentos. É isso. Ah, É. sim, entendi. E quanto tempo você levou em média para conseguir fazer toda essa produção? Você tem uma ideia? Nossa, é uma longa história. Porque o que acontece? O Johnny Matias, né, que é o diretor geral, e ele que escreveu o roteiro, né? Nós dois conversamos há muito tempo atrás, era mais ou menos no ano de 2014, e 14, Caramba. e a gente combinou de fazer um musical juntos. Só que na época a gente ainda era muito imaturo, né, com algumas coisas, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E aí a gente fez até um esboço, né? A gente chegou a fazer um ensaio aberto, mas só para algumas pessoas. Só que não deu muito certo na época, né? Sim. Então ficou meio que enterrado ali. E aí eu nem peguei mais. E não tinha todas as músicas ainda, né? Só tinha algumas, né? E aí em 2018, acho que foi 2019. 2019 o Johnny veio falar comigo. Bora tocar esse musical, agora vai. Aí eu falei, vamos, né? Tamo E aí. nessa época ele já tinha tudo mais ou menos pronto, escrito ou nada? O texto ele já tinha pronto. Ah, Só que entendi. a parte do musical, de música que não tinha, né? Porque o texto, assim, é mais tranquilo no sentido de ele escreve a história tal. Só que mesmo assim, a gente mudou muita coisa, ele foi Sim. mudando muita coisa do texto, foi acrescentando, foi tirando, né? Foi uma coisa bem dinâmica. Mas as músicas ainda não tínhamos todas, né? Então eu comecei a compor. E eu não sei dizer quanto tempo por conta disso, né? Porque teve esse momento lá de 2014. E depois, mas assim, vamos dizer que de 2019. Aí 2020 a gente ia estrear e teve a pandemia. Sim. Então a gente acabou ficando o ano todo de 2020 online, né? E aí foi nesse tempo eu fui criando música, fui
fui fazendo coisas, porque também o pessoal dava muita opinião, né? Sugestão. Gra, o que você acha dessa... Johnny vinha falar comigo, o Felipe Jimenez, que fez a direção também, ele também dava bastante sugestões. Então, assim, foi tudo muito... Vamos dizer que de 2019, 2020 eu fiquei compondo. Legal. Não dá para dizer quanto tempo certinho, porque não foi uma coisa, sabe... Você sentou e escreveu. Vamos fazer em tantos meses. Né? Porque a gente foi sentindo nas cenas a necessidade de uma música. Eu fui sentindo também. Então eu falava para eles, eu acho que aqui cabe uma música, tudo bem? Então a gente sempre se falava, conversava. E é muito complicado. Às vezes as pessoas pensam que compor é assim, né? Vai lá, senta no piano, vem todas as músicas. Não é bem assim. Tem hora que você não tá tão inspirado. Sim. Se você não tá bem, não vai. Só que uma coisa que eu gostava muito era dos textos do Johnny. Porque, na verdade, eu não fiz letra, né? A letra era do Johnny também. Então, Entendi. porque ele que idealizou toda a história, né? Então, eu trouxe o quê? Uma trilha, vamos dizer assim, Entendi. e melodias para os personagens. Só que tinha hora que eu via uma parte do texto que aquilo me inspirava. Então, eu já pensava, nossa, aqui caberia uma música assim, assado. Tanto que teve músicas que eu peguei o texto já pronto e coloquei a música em cima. Legal. Teve músicas que ele fez a poesia, só que eu falava, Johnny, essa música eu quero que fale disso, tal, o que você acha? Ele, não, legal. Aí, por exemplo, tem a música Fênix, que é a última música, né? Que é a transformação da personagem, mas não vou falar, porque quando a gente voltar, né? Então a gente não pode contar o final. Mas era a música, assim, tema da personagem, a música da transformação. E aí eu tinha já essa melodia de quando eu era menina. Caramba. E essa música estava dentro de mim já há muitos anos e eu não tinha, assim, na verdade, ela tinha outra letra, confesso. E eu cheguei a cantar na minha igreja, mas o que aconteceu? Eu enterrei essa música, ficou lá. Só que era uma música muito bonita, assim, tinha uma melodia muito bonita. E aí eu peguei e mostrei pro Johnny. Eu falei, Johnny, posso te mostrar uma melodia? Porque a gente precisava de uma música bonita, tocante pra personagem Vilma, né? Pro final, né? Aquele final, tal, arrebatador. Aí eu gravei embromando em inglês. Eu adoro fazer isso, gente. Não me julguem, tá? É porque, assim, quando eu componho, eu fico cantando embromando. Porque, às vezes, a letra não vem rápido, né? E aí eu ficava... Aí você vai fazendo só o som da melodia. Isso, aí eu imagino que eu tô cantando em inglês. Coisa. E aí o pior é que eu coloco umas palavras em inglês mesmo, viu? Mas não faz sentido, sabe assim? Aí eu mandei pra ele falar, não dá risada do meu embromation, hein? Aí ele falou, mano, só você. Pior que tava muito bom. Parecia que você tava tudo certinho seu inglês, né? Aí ele amou, né? Ele e a Camila, que é a esposa dele, que fazia a Vilma. Eles amaram. Nossa, que música maravilhosa, tal. Aí eu pedi para ele pôr a letra. Eu falei, aqui é assim que você deve colocar. Eu pensei nisso. O que você acha? Ah, legal. Aí ele fez a primeira letra, só que eu não gostei. Aí eu falei... Então, eu queria que fosse uma música que virasse isso. Aí eu fui dando minhas sugestões. Sim. Aí veio um insight nele, assim, e ele colocou o tema Fênix, né? Sim. Que a história da Fênix é de uma ave, né? Que ela morre e ressurge das cinzas, e ela vira um pássaro de fogo, né? Sim. Então, tem muito a ver com a personagem, né? Sim. Então, ficou muito interessante a letra e coube muito bem para a melodia. Engraçado que Deus faz essas coisas, que parecia que já estava feito. A música foi feita para a letra e a letra para a música. Que legal. Então, foi muito legal. Então, assim, o processo foi aleatório, né? A gente ia testando, tentando. E o legal do teatro é que, diferente de filme, né? Você tem a possibilidade de apresentar outras vezes e cada vez que você apresenta, você acrescenta ou retira algo, faz uma modificação ali, muda o texto aqui. E cada vez que você apresenta é o mesmo enredo, é a mesma história, mas sempre é diferente. É verdade. Sempre tem alguma coisa que tem um ponto diferente. Eu assisti, eu acho que umas
Não, duas, acho que foram umas 3, 4 vezes que eu cheguei a assistir. Ah, é? Eu não me recordo. Como a gente estava ainda sempre, Aham, acho que verdade. foi umas 3, 4 vezes. Eu não me recordo exato. Uhum. E era o mesmo enredo, mas a gente sempre percebia que existia uma diferença de Uhum. um dia para o outro, né? Tinha uma diferença de uma fala, um posicionamento, um texto, às vezes Sim. trocava, acrescentava ou retirava, e aí no outro, às vezes esquece, você come o texto e continua, né? E também, assim, por ser autoral, então aí que a gente inventa, Sim, desinventa, né? Acontecia muito isso. Em cada ensaio, por exemplo, a gente via o que dava certo, o que funcionava, o que não funcionava. A gente também chegou a fazer leitura dramática, né, para pessoas de teatro, sim, atores, pessoas de todos os lugares, assim. A gente chamou atores, artistas, pastores, psicólogos, porque o assunto do Brickfield, o tema, ele é muito polêmico, né? sim, sim. Que abrange sobre a pedofilia, né? O abuso sexual na infância. Então a gente ficou com muito cuidado e esse tempo de pandemia foi muito bom também, porque a gente fez a companhia fez muitas lives, né? E o Johnny mesmo entrevistou muita gente, muito psicólogo, muita gente entendida do assunto. Sim. E a gente foi mudando o roteiro o tempo todo. Nossa, mudou muita coisa. Porque a gente teve aquele cuidado de que o público quando fosse assistir não saísse mais machucado, né? Porque é um Sim. assunto polêmico, tem gente que se identifica. E aí foi muito interessante porque teve uma cena que não estava prevista e a gente mudou por causa de uma live que foi feita com uma psicóloga que ela é especialista em traumas, né, de Sim. pessoas que foram abusadas. Inclusive, ela contou a história dela, ela foi abusada, né? Então, ela virou a causa dela, né? E aí, ela contou uma coisa muito forte, assim. Acho que eu não posso falar, porque senão eu vou revelar a cena, mas foi Mas eu incrível. acho que eu sei qual cena que é. Você sabe? Eu acho que eu sei. Eu acho que você sabe a cena, mas ela comentou, vou falar assim, não vou falar da personagem, mas ela falou da importância de pedir perdão pro Sim. abusado. Mas assim, não o abusador que pede perdão pro abusado. Quem foi, por exemplo, para não revelar, mas vamos ver. Por exemplo, quando você fica, acontece na família da pessoa de alguém ser abusado e você, tipo assim, você não fez nada por aquela pessoa. Sim. Você ficou sabendo, mas você também ficou com medo, né? Porque isso acontece muito. Sim, sim. Então, aquele abusado, aquela criança que foi abusada, ela cresce, às vezes, com muita raiva. Por exemplo, de um irmão que viu e não falou nada, de um pai e uma mãe que fingiu que não viu, né? Isso acontece muito. Porque, meu, é um assunto muito polêmico. Não denunciou, por exemplo, o Sim. abusador. Ou alguém que você conhece e sabia daquilo e não denunciou por causa de medo, né? Uhum. E aí, essa psicóloga falou pra gente que é muito importante. Ah, mas já se passaram 20 anos. Não tem problema, peça perdão Sim. pro abusado. Então, aquilo chocou a gente. Então, a gente acabou mexendo, né? Uhum. E aí tem uma cena, né, Sim, muito sim. forte de perdão que aconteceu por conta disso. Porque na nossa cabeça a gente pensava, mas essa personagem também foi vítima, porque realmente ela foi vítima, Sim. mas ela acabou não fazendo o que deveria Sim. por medo, Ela né? acaba se tornando cúmplice Cúmplice, por omitir, né? ela foi omissa, né? Mas ela foi omissa porque ela também sofreu, Uhum. ela teve como é que eu posso dizer? Ela foi ameaçada, não foi porque, eu Sim. não vou falar porque eu não quero, mas é porque teve algo muito forte também. Mas mesmo assim, depois de anos, e você reconhece, você fala, poxa, eu falhei, eu poderia ter sido mais corajoso, Sim. eu poderia ter denunciado, tá tudo bem, você não vai denunciar porque passaram-se 20 anos. Ou pode denunciar também, né? Mas a questão é
a pessoa pedir perdão, né? Sim, Falar, sim. poxa, eu errei naquela época, não te ajudei como você merecia. E aquilo foi incrível, porque muita gente veio falar para nós assim, cara, eu me identifiquei naquela cena. Aquela cena eu fui transformado, né? Eu fui pedir perdão, né? Porque teve gente que foi pedir perdão por causa daquela cena, Que né? Ou legal, perdoou alguém, né, por conta daquela cena. que Então legal. foi muito importante essas lives. E eu vejo que Deus ele guiou tudo porque a gente não ia ter essas lives se não fosse a pandemia. Sim. Foi na pandemia que a gente ficou batendo papo, conversando, falando sobre o assunto. E também conversando com esses psicólogos, conversando com gente que entende do assunto. Então a gente foi mudando o Sim. roteiro, né? Que legal, que legal. E uma coisa que eu acho muito legal, não só nessa peça em específica, teve uma outra que eu assisti também, que foi, eu acho que Pensar e Amar. E é muito legal porque o Johnny que escreve a maioria dos Isso, roteiros, né? é Eu ele. acho isso muito legal nele porque ele sempre finaliza com um desfecho de como eu posso dizer, um desfecho para o público interagir, né? Não é uma peça que simplesmente acaba, é uma Uhum, peça que tem um pós, né? Ele tem alguma coisa depois desse final da peça. A peça não acaba ali, ela tem algo é. que vem por detrás, tem um propósito que vem por detrás de toda a peça, Uhum, né? E eu uhum. acho isso muito, muito, muito legal. Não é só entretenimento, né? Exatamente, não é só Na verdade, entretenimento. tem uma, eu vejo que tem transformação, né? Quem entra ali e assiste sai transformado, Sim, com né? certeza. Tanto que a gente ouve muito, eu participei de várias peças com o Johnny, né? Como eu falei, eu sou atriz também, né? Uhum. Então, além da parte musical, eu também atuo. Eu fiz o Coração de Aquiles, né? Fiz Pensar em Amar, né? E aí, o que eu vejo é muita gente contando as histórias da Sim, experiência que tiveram depois de assistir a peça, as peças, né? sim. Essas peças. Aí o Brickfield foi o ápice, né? Porque a gente juntou a música, o teatro, é um teatro Sim, musical sim, mesmo, né? Então foi algo mais assim, acho que foi o nosso trabalho mais incrível, mais difícil também, com não foi certeza. Porque fácil. era muita gente, né? Muita Muita gente e gente. muito difícil criar do zero, né? Ah, com Sem certeza. recursos. A gente foi pela fé. Nossa, eu admiro muito o Johnny, eu já falei isso pra ele porque o cara, ele que colocou mesmo a cara pra bater. A gente Sim, foi junto, claro que assim, não foi fácil pra mim, né? Porque eu fiz muita coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Então, como eu falei pra você, eu compunha, mas uma música aqui, outra ali. Agora fazer um musical é bem diferente, mas eu vejo que foi o tempo certo, porque eu sim. trabalhei com musical, né? Eu faço direção de teatro musical, eu já trabalho na Casa de Artes Operária, dirijo musicais lá. Lá é a primeira escola de teatro musical, né, que veio para São Paulo. Que legal. E a gente tem várias escolas hoje. Então, eu estou muito dentro dessa área de teatro Sim, musical. Então, foi assim, na hora que eu comecei a compor, começou a vir muitas ideias. Eu já lembrava de vários musicais. Eu pensava, poxa, tem uma cena assim. Ah, é legal fazer a música desse jeito. Pedir informações, por exemplo, o maestro Marconi Araújo é o meu mestre na música, né? Ele é meu coaching de canto. Eu tenho a formação de belting contemporâneo, que é uma técnica incrível sim. para mim, eu considero a melhor do Brasil. Ele que trouxe essa técnica, né? Que E ele legal. é maestro, ele é compositor. E aí eu mostrei as músicas para ele, pedi feedback, então ele me orientou bastante, me deu muitas dicas, né? Então eu fui bem orientada por ele. E ele é Sim, sim. diretor de teatro musical também, né? Então ele faz todos os musicais aí, vários musicais aí que a gente conhece. Por exemplo, Les Miserables, que veio, Sim, primeira vez que veio para São Paulo, foi ele que dirigiu, né? legal. Então eu tive bastante assim, eu pedi muito feedback dele, pedi do Carlos Bauses também, que é um maestro maravilhoso de teatro musical, né? Que eu também, ele foi meu coordenador quando eu trabalhei no SESI, que eu dei aula lá de teatro musical e ele foi meu coordenador. Então eu estava muito no meio dessa Sim, galera. sim. Então essa galera me deu muita base, né? Tanto que teve muita gente que comentou: "Nossa, o musical parecia assim, tipo da Broadway, no sentido Aham. assim de ter
requinte, Profissionalismo, né? E é por conta da minha vivência, né? Porque eu tava no meio deles. Então eu vejo que Legal. até isso Deus permitiu. Eu fui caindo assim de. É muito louco, assim. A minha história de vida artística é uma doideira, porque às vezes eu falo, Legal. como que eu fui parar aqui? Sim, sim. E uma das coisas que eu curto muito, principalmente nos musicais, eu acho que a questão de você ter o envolvimento da música sendo feita na hora é outra coisa. Eu acho que é sensacional. No Brickfield, a maioria das músicas tinha a pianista que estava fazendo por detrás das Uhum, cortinas, né? uhum. E, cara, muito legal isso, muito legal. Eu acho isso fantástico. É uma das coisas, assim, que no musical eu acho mais legal, porque é muito difícil você conseguir encaixar a música sendo tocada na hora, no momento exato, né? É, claro que foi tudo muito bem planejado, né? Sim, Porque não é uma coisa assim. No caso, a Suelen, que é incrível, né? Ela é maravilhosa. Eu falo, ainda bem que eu tenho a Suelen, porque não é fácil o que ela fez. Mas foi tudo muito pensado, muito arquitetado. Tipo assim, aqui é essa cena, é essa música, é esse trecho. Não é igual, por exemplo, eu tô tocando um instrumento, alguém tá falando, eu tô tocando de trilha, né, de sim, fundo. Não é isso. É tudo muito bem planejado. Tanto que você vai assistir 10 vezes o musical, você vai ver ela fazendo a mesma coisa, né? Claro que ela pode variar, fazer uns improvisos, mas dentro da estética. sim, Então, tudo foi pensado. A trilha de cada personagem. Essa hora é só o piano. Por enquanto, a gente só teve piano, porque a gente não tinha recurso para uma orquestra, né? sim, sim, Mas, quem sabe, no futuro a gente vai ter uma orquestra, tudo. Então, o que acontece? É aquele momento, é aquela faixa musical, sim. né? E aí a gente e tudo fui eu que criei também, né? Eu falava assim, Su, vamos criar uma parte aqui. Eu criei junto com ela, né? Porque ela também, ela é muito criativa, assim. As melodias são minhas, né? Mas ela fazia, às vezes, me ajudava a criar a parte harmônica, a Sim, parte sim. de arranjo. Ela me ajudou muito, né? Mas sempre assim, ó, aqui é o trecho. Lembra daquela cena da cova? Eu quero que você Lembro. toque aquela parte. Aí tem um outro Sim, e momento era que sempre tocava. era a mesma música e você sabia quem que era que estava entrando por conta da Isso, por música. Que conta da legal. música. Aí Da tem o hora. teminha de cada personagem, Sim, né? sim. Cada personagem entrando tinha uma música específica, e você sabia quem era o personagem. É a música do personagem, né? O tema do personagem, né? A Sim, gente vê sim. muito até em filme, né? Que o personagem tem aquele tema ou aquela cena que remete a outra cena, né? Sim. Para relembrar. Então a música ela traz essa memória emotiva, né? Que legal, que legal. E deixa eu te perguntar, como é que foi o seu contato, seu primeiro contato com a arte de forma geral? Qual que foi a primeira arte que você se envolveu, que você se encantou e falou, cara, isso daqui é o que eu quero pra mim? Como é que foi Uhum. essa sua vivência? O meu primeiro contato foi com a música, né? Eu tenho assim uma família muito musical, né? Meu pai canta, gostava muito de cantar sertanejo com meu primo, moda de viola. Ele canta, meu pai é muito bom, ele é muito afinado e ele tira música de ouvido assim, ele tira vozes de ouvido, Sim. contralto, tenor, né? Porque meu pai sempre cresceu na igreja, né? A gente veio da Igreja Batista, que é muito musical, muito. A Uhum. Igreja Batista é muito forte com coro, voz, né? E o meu tio que já faleceu, ele também, ele regia tudo de ouvido, assim. Ele nunca tinha estudado música. Então, minha mãe gosta de cantar no coral da igreja também, minha irmã. Então, todo mundo está muito envolvido com a música. E na igreja eu adorava cantar, desde criança, assim. Aí eu já pedia para cantar no microfone. Mas quando eu era mais cara de pau, depois eu fiquei tímida, né? Mas eu adorava cantar no coral infantil, eu estava sempre envolvida. Aí eu assisti os ensaios do coral. É, nossa, eu amava quando minha mãe, minha irmã e minha tia, né, que iam as três ensaiar, né, o coral, que era antes do culto, e eu ia junto. Eu era pequenininha, mas eu falava, eu quero assistir. Eu tinha que ir junto, não tinha escolha, né? Sim, Mas sim. ainda bem que eu gostava, porque eu ficava prestando atenção. É
acho que eu vejo que, assim, tem coisa que Deus te chama, né? Sim. Era um propósito de Deus mesmo, né? Porque eu já era muito interessada. Eu tinha o quê? Uns 9 anos e eu já assistia, ficava ensaiando junto com o coral. Eu ficava sentada lá no banco da igreja e ficava prestando atenção nas vozes. Então, o contralto, o tenor. Aí, com 12 anos, eu já estava ensaiando as meninas da igreja, tirando voz de ouvido. Eu falo, gente, como que eu fazia isso? Eu falava, faz aqui, contralto. Não, esse é o tenor. Com 12 anos, sem mentira. Sem mentira, né? Claro. Mentir que não, né? E aí, o que acontece? Então, eu fui muito musical, desde novinha. Só que, vocalmente falando, eu tinha muitos limites da voz. Sim. Muitos. Meu sonho era ser cantora, mas eu não tinha uma voz assim. Eu tinha uma voz muito, como eu posso dizer, pequena. Entendi. Uma voz pequena, uma voz limitada. Sim. E aí eu lembro que eu via. Até já falei isso pra ela, então acho que tem problema. Eu tinha uma menina que ela era minha inspiração na igreja, porque ela cantava lindamente. Tipo, ela tinha 12, 13 anos também, minha idade. E eu falava, eu quero cantar que nem ela, mas eu não canto que nem ela. Eu era muito boa para cantar em grupo, ensaiar. Eu já ensaiava todo mundo. Sim. Mas eu mesma fazer um solo, eu não encarava, não. Você conhecia muito bem os sons, né? E sabia identificar o que era o quê, né? Você eu já tinha essa percepção. Eu já tinha um lado muito assim, meio que... Eu já tinha esse lado diretora musical, vamos dizer assim, desde criança. Tanto que na minha família, gente, eu lembro disso, eu fico abismada. Eu falo, caramba, como é que eu fazia isso? A gente juntava as crianças, meus primos, e a gente fazia um coral na noite de Natal. Pegava música de comercial de TV. Aquela música... Quero ver você não chorar, Sim. não olhar pra trás. Já ouviu essa música? Já. Que o Natal existe. A gente fazia um coralzinho com as crianças. Aí eu fazia peça de teatro, que eu lembro que era Empregada Maluca. A gente juntava as crianças, vamos ensaiar pro Natal. Aí a gente parava todo mundo, o pessoal, os meus tios, meus pais, tudo comendo lá. A gente, para todo mundo aqui, que a gente vai cantar agora. Aí todo mundo, ai, que saco. A peça, agora vai ter peça de teatro. Aí eles assim, ai, que legal, né? Gente, a gente era muito doido. Aí, tipo, fazia peça de teatro, fazia coral. E na igreja já estava ajudando a ensaiar o coral. Eu entrei no coral jovem, muito novinha, com 12, 13 anos. Sim. Aí eu já ensaiava, porque eu também comecei a fazer piano. Minha mãe me colocou no piano, né? Isso que eu sou muito grata à minha mãe, porque ela tinha um sonho de tocar piano. Mas na época não tinha condições, né? Sim. Não tinha condições. E aí ela priorizou a gente. Então, minha irmã é mais velha que eu, começou a fazer piano primeiro. E eu era doida para fazer piano, mas ela não tinha condições de pagar para nós duas. Quando ela me colocou no piano, meu Deus, foi a alegria da minha vida. Tipo, nossa, eu me dedicava, cara. Eu estudava. É impressionante, é uma coisa que ninguém me forçava. Sim. Era natural para mim. A música era uma paixão que eu já tinha, né? É um chamado mesmo, né? E aí eu lembro quando minha irmã estudava, minha irmã estava mais adiantada que eu, porque ela estava 2 anos já na frente, né? Sim. Nossa, eu era competitiva, viu? Porque eu queria estudar e passar ela, chegar no nível dela. E eu chorava quando eu ia mal na prova de piano. Eu chorava. Era um perfeccionismo absurdo, Sim. assim, que a gente pensa, é qualidade, mas não é. As suas aulas eram dentro de um conservatório? Não, a gente fez aula de piano com uma professora, a gente ia na casa dela. Entendi. Né? Mas ela era bem, assim, tinha formação, uma pianista profissional, tudo. Sim. Mas no começo a gente ia na casa dela. Depois eu fui para a escola de música, assim. Aí eu fui estudar em conservatório e tudo. Entendi. E aí, quando eu fazia as aulas, era muito engraçado. Aí tinha a provinha. Aí, quando eu ia mal, eu chorava. Porque eu não queria errar. Não queria errar nada. Perfeccionismo. Isso, graças a Deus, hoje eu tratei. Mas é uma coisa de músico, de artista, né? Sim. Então, eu já tinha isso desde novinha. E é isso. Aí, o teatro, por exemplo, eu sempre gostei de teatro. Eu brincava, quando era criança...
de novela. Quando eu ficava sozinha em casa, eu brincava que eu era atriz. Aí eu tava na cama doente, aí eu fingia que era uma personagem. E aí, na época, eu assistia muita novela mexicana. Aí eu, não, João Ramalho, não, João Alexandre, não faça isso comigo. Aí eu ficava assim, brincava. Aí eu imitava a Xuxa. Gente, era um negócio. Fazia música para minhas cachorras. Tem noção? Eu fazia música para minhas cachorras. É engraçado, né? Porque a criança, ela é tão... Nossa, cara. Ela é tão expressiva e tão real naquilo que ela não consegue fingir. Era tudo né? natural. E assim, eu compus 2 músicas. Eu lembro até hoje das músicas. Que eu tinha 2 cachorras, aí eu fiz uma música para Pepita e para Xuxa. E eu cantava para elas. E era tudo tão natural para mim, né? E você sabe que eu perdi essa memória por um tempo? Jura? Juro, eu perdi essa memória da minha naturalidade, da minha facilidade artística. Por quê? Porque lembra do perfeccionismo, né? Sim, sim. Comecei a estudar e, claro que foi muito importante estudar música, mas infelizmente, naquela época, os professores não sabiam ensinar também a questão da inteligência emocional, Sim. das emoções, da parte psicológica do Não aluno. tinha uma metodologia, né? Era uma metodologia de prática, de piano, de instrumento que você está aprendendo, né? E era só aquilo. Exato. Então, por exemplo, esse perfeccionismo, essa autocobrança que eu tinha, eu não fui orientada. Ninguém falou, querida, não é assim que funciona a vida. Ó, deixa eu te ensinar. Então, eu cresci muito exigente. Sim. Muito, assim. Gente, era um nível de exigência, de autocobrança. E assim, na época, era assim, Sim. entre os músicos. Na verdade, até hoje né? Mas hoje a gente ainda fala mais desses assuntos, né? Sim, De inteligência emocional e tudo, da questão de como tratar psicologicamente certas coisas, né? Mas naquela época não tinha nada. Então, eu sei que, assim, eu fui crescendo, estudando. Eu amava estudar música. Mas uma autocobrança absurda. Tanto que quando eu... Aí eu fui pra... Aí eu comecei a estudar violino também. Porque foi assim... É muita história, né? Quando eu fui assistir uma cantata que eu amei, lá na primeira Igreja Batista de São Paulo, na Princesa Isabel, sabe? Sim. E era uma cantata de Natal, não, de Páscoa, acho que foi. E tinha uma orquestra tocando. Então foi a primeira vez que eu vi uma orquestra, eu não tinha visto ainda. E eu vi o violino, assim, eu me apaixonei pelo violino. Eu falei, nossa, eu quero tocar violino. Aí também vi uma menina cantando, fazendo um agudão no final da música. Eu quero cantar assim também. Então eu queria tocar violino, eu queria cantar daquele jeito. Aí eu pus na minha cabeça. Não descansei enquanto eu não tocasse violino e cantasse os agudos da menina. E aí, com 14 anos, eu comecei a estudar... Não, com 14... Não, eu demorei o violino. Porque meus pais não tinham condições de comprar um violino e nem de pagar, né? Então, foi bem difícil. Aí, aí que acontece? Com 14 anos, eu lembro que eu orei e pedi para Deus. Eu falei, Deus, eu quero ser cantora. Eu não pedi para ser violinista, eu pedi para ser cantora, né? Era a minha maior paixão, né? Apesar de gostar de tudo, de teatro, de música, de artes em geral, a paixão mesmo era o canto, né? Sim. E eu lembro que eu pedi isso para Deus com 14 anos. Só que eu esqueci também. A gente esquece, né? Mas Deus traz a memória, né? E aí o que aconteceu? Quando, com 16, eu fui estudar violino. Aí eu me dediquei muito ao violino. Sim. Muito, assim. Chegou uma hora que eu quase me profissionalizei, só que aconteceu que eu fazia canto e violino. Então chegou uma hora que não deu mais. É muito difícil conciliar, né? As duas artes. Sim. E aí eu acabei
deixando o violino de lado. Mas o violino me deu muito conhecimento teórico, ouvido, porque o violino é um instrumento extremamente difícil, né, de afinar, né? Então, eu afinei muito a minha voz, né? Tem muita gente que fala, nossa, você é tão afinada. E eu vejo que isso tem a ver com o violino também, né? Sim. Não é só o violino, mas tem a ver. E aí, só que eu estava muito exigente. Era uma exigência absurda, era uma autocobrança. Sim. Eu nunca estava feliz, sabe? Eu exigia demais. Aí depois eu fui fazer faculdade de música, né? Estudei na ULM, estudei na Municipal. Eu entrei em várias escolas, fiz canto lírico. Que legal. E eu não sabia. Gente, a ULM, que era agora é EMESP, né? Escola de Música Tom Jobim, né? É sim. EMESP que fala. Mas na época era ULM, Universidade Livre de Música. Sim. E eu entrei pro canto lírico com 17 anos, né? Gente, caí de paraquedas, porque eu não sabia nem o que era aquilo. De repente eu tava cantando área antiga, né? Tinha que cantar, eu não sabia nada, tinha que cantar italiano. Nossa, perdida! Só que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi o contato com o canto lírico, né? Para quem não sabe, é estilo ópera, né? Tem gente que às vezes não conhece. Uhum. E aí eu não curtia muito, mas eu falei, mas é legal, né? Tipo, dá para aprender bastante coisa. E aí depois eu entrei na faculdade de música também, fiz canto lírico na faculdade. Sim. E aí eu fiz o teste e entrei no coral do estado de São Paulo. Caramba! Foi tudo muito rápido, assim, não dá nem para acreditar. Eu vejo, assim, Deus me guiando de uma forma, porque o que acontece? Quando eu era mais nova, Deus falou para mim, ele tinha falado, você vai trabalhar trabalhar não, eu te vejo, né? Deus usou profetas mesmo para falar assim, eu vejo você nas artes, na música. E assim, Deus falou coisas grandes, eu ficava assim, imagina. E eu, do jeito que eu era, insegura, eu não acreditava, sério. Mas ele, quando cuida, ele cuida, né? Com certeza. E aí, quando eu entrei na faculdade, na verdade, não era para eu entrar na faculdade de música. Eu nem sabia o que eu queria fazer da vida, porque eu fiquei perdida. É aquela fase de todo mundo, né, gente? Sim. 17 anos, 18, você não sabe o que você quer fazer da vida. Só que aí eu sou muito grata a Selma Soares, né? Que ela era a ministra de música da igreja que eu frequentava, a Igreja Batista em Morro Grande. Morro Grande, vocês conhecem? Eu conheço. Então, você conhece a Batista do Morro Grande, não? Não, lá não. Conheço só a região. Conheço assim, por cima, bom. né? Mas por saber onde é que fica e já passei de carro algumas vezes, mas entendi. Não tenho um aprofundamento na região. Entendi. Então, e aí a Selma, ela foi assim um anjo de Deus. Por quê? Ela viu meu potencial, né? Ela viu e ela enxergou coisas que eu não enxergava. Sim. E ela falou, Gra, não dá. Você tem que fazer música. Não vai fazer faculdade de outra coisa, pelo amor de Deus. Aí eu, mas Selma, música não dá dinheiro, né? Que é sempre esse assunto. Sim. Música não dá dinheiro, Selma. O que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou ganhar dinheiro, gente? Né? Não, mas você vai fazer. Eu não tenho dinheiro. Né? Meus pais não tinham condições de me pagar a faculdade. Sim. Né? Eu sempre fui de uma família simples, humilde. Minha mãe muito batalhadora, assim, né? Meu pai. Mas, né? A situação era difícil. Aí eu comecei a trabalhar no escritório com seguro, nada a ver. E eu não entendia por que eu ficava tão deprimida, porque eu gostava de ver a luz do sol. Eu não me via o dia inteiro no escritório. Quando era o horário de almoço, era o melhor momento, assim, porque eu saía. Sim. Eu ia ficar lá na praça tomando sol. Eu gosto muito, né, da natureza, de liberdade. Eu sou muito livre, é uma coisa muito minha. Eu não gosto de ficar presa no escritório 8 horas. Não tem a ver comigo. Sim. E aí eu comecei trabalhando assim. Ai, que tristeza. E eu falava, podia estar estudando meu violino agora. Aí eu ficava imaginando que eu podia estar fazendo. Mas eu trabalhava muito bem, eu era muito esforçada, muito dedicada. E o meu chefe, ele queria que eu fosse ser corretora de seguros.
Ele me deu um monte de curso. Eu fui fazendo os cursos dele, eu adorava, porque eu tinha que sair, né? Aí eu ia passear, né? Eu adorava sair do escritório, porque ficar no escritório o dia inteiro era terrível para mim. Então eu fazia lá os cursos e tal. E eu fiquei 1 ano lá. E aí eu consegui uma outra vaga também numa seguradora maior. Só que eu saí desse serviço, fui para o outro, e aí essa empresa quebrou e mandaram todo mundo embora. Eu fiquei, Caramba. meu Deus, eu saí do outro emprego para vir neste. E agora eu tô desempregada. Só que aí eu recebi um monte de direitos Sim, por sim. conta eles têm que pagar multa, né? Tem. Porque até 3 meses tem uma multa, eu não tenho direito. Eu sei que fiquei 1 mês e meio, 2 meses. Tem que pagar algumas Os indenizações, direitos. né? E veio uma graninha boa, que eu fiquei, gente, olha. Aí, foi aí que a Selma entrou na jogada e falou, vai lá que tá abrindo inscrição da Faculdade Paulista de Artes. Meu, você tem que ir. Eu, ai, Selma, vai. Aí eu falei, tá bom, mas aí eu recebi essa graninha, né? Que deu para pagar um semestre de faculdade. Fui na fé, porque e depois? Mas o depois foi incrível, porque Deus providenciou. Aí eu entrei no Coral do Estado, eu ganhava uma bolsa de estudos, né? Que me ajudava a pagar a faculdade. Comecei a dar aula de música, porque eu já tinha uma bagagem musical. Eu já estudava, né? Desde os 12 anos. E aí foi aí que as coisas foram acontecendo. Só que assim, gente, vou falar para vocês. Quando a gente mete as caras e quando você sente que é o seu lugar, né? Porque você tem que saber sentir que Deus está te conduzindo para aquilo. A faculdade, eu comecei. Quando eu pensei em fazer, eu já não tinha dinheiro. E aí esse trabalho me proporcionou isso, que veio do nada. Sim. E na hora eu fiquei chateada, triste, decepcionada, porque eu fui mandada embora. Mas olha os planos de Deus, né? Ele tinha um propósito. Ele falou, Fia, tu vai usar esse dinheiro aí para pagar o primeiro semestre. Até você encontrar a forma de ganhar dinheiro, né? Sim. Aí, no outro ano, eu já entrei no Coral do Estado. Fiquei 6 anos lá. O Coral do Estado foi um lugar de muito aprendizado. Muito. Gente, eu fiz de tudo lá. Fiz ópera, fiz musical, fiz concertos. Viajamos pelo estado de São Paulo. Foi incrível o que eu aprendi lá. E muita da coisa da minha composição vem de lá. Do que eu consegui compor no Brickfield. A minha bagagem musical é muito boa. Sim, Por sim. conta do coro do Estado. A gente fez muita coisa. Com certeza. Muita coisa. E aí que acontece? Aí eu fui pro Coral do Estado. Mas aí teve um momento que o Coral do Estado não tá. Teve 2 meses que eles não puderam pagar, porque é do governo, teve um problema lá. E agora, como é que eu vou pagar minha faculdade? Gente, eu só orei e aí eu mandei currículo, porque é assim, é oração e ação, né? Porque as pessoas são assim, ai, Senhor, me dá isso, e não faz nada. Eu vejo que Deus, ele abençoa quando você tem atitude. E aí ele vai abrindo, você vai andando e ele vai abrindo o mar, né? É isso. Agora, se você não marchar, como Deus disse para Abraão, diga ao meu povo que marche. Eles não tinham nada. Eles só marcharam. E aí Deus foi abrindo as portas. Né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Aí eu mandei currículo lá numa escola de música, algumas escolas, e eu falei, meu Deus, espero que alguém me contrate. Você acredita que eu fui contratada para trabalhar só nesse período que eu precisava que eu não tinha da bolsa? E era exatamente o valor que eu precisava? Que legal. Eu chorei na hora. Eu falei, Deus, que é isso? Que é isso? E Deus proveu o que eu precisava. E eu não fiquei devendo uma mensalidade. Eu paguei tudo. Tudo. Não fiquei devendo nada. Com certeza. Aliás, se você está curtindo esse bate-papo aqui, já aproveita para deixar seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você quiser deixar um comentário, deixe seu comentário aqui embaixo também. Compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar desse bate-papo aqui. E que legal. Depois que você saiu da marcha, aí você foi para onde? Aí foi onde você começou a trabalhar com as ONGs? Depois que você saiu? Que você tinha comentado que você trabalhou durante um período também com ONGs, dando aulas e tudo mais. Sim. Foi após esse período? Foi. Depois que eu fiz a faculdade, aí eu me casei e tudo. Fiquei um tempo ainda no coral que já tinha mudado. Era o Coral Jovem do Estado de São Paulo. Sim.
E aí eu fiz o teste de novo, passei, fiquei lá um tempo. E aí eu estava sentindo muito forte, assim, porque eu dava aula para criança na igreja, né? De violino, de flauta doce, de canto, tudo. E aí eu senti muito forte uma necessidade de dar aula. Eu falei, eu preciso dar aula para criança carente, criança que não tem condições, né? Sim. Era algo que pulsava muito dentro de mim. E aí eu fui trabalhar numa comunidade, quer dizer, eu fui voluntária, né, no começo, e eles me convidaram para começar o projeto com eles, porque na verdade eles também estavam começando do zero, então eu falei, tô aqui, tô disposta a oferecer 2 dias da semana, na verdade, para fazer esse projeto, porque ardia muito forte meu coração. Sim. Então eu fiquei um tempo como voluntária lá, e a gente conseguiu, eu fazendo a minha parte de professora, dando aula, dando orientação para eles na questão musical. E aí a ONG foi crescendo, né? E aí eu fiquei 6 anos lá, depois eu fui remunerada, tudo. A gente fez muitos projetos. E aí foi ali que eu aprendi, porque você aprende, né? Você ensina, na verdade, quando você ensina, você aprende junto, porque o desafio era trabalhar com coro infantil, coro cênico, com dancinha, tudo. E eu, ai, meu Deus, eu não sei fazer isso, não. Que eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Sim. Assim, com criança ainda mais. Eu já trabalhava com coral, mas não cenicamente e tal. Só que aí eu fui buscar ferramentas. Aí eu fui fazer curso, procurei vários projetos, assim, que tem cursos, né? Sim, sim. Pagava do meu bolso, fazia. E fui ensinando. Gente, olha, foi um sucesso. O coral, assim, virou... Foi um sucesso, assim, o resultado deles cantando. Legal. Eu tenho até vídeos, viu? Depois, se vocês puderem acessar, Ah, legal. tem Onde bastante que tá vídeos. esses vídeos? Tá no meu canal do YouTube. Qual que é o seu canal no YouTube? É Graciele com I, Valverde. Ah, legal. Aí vocês podem procurar na playlist, acho que é coro infantil. Ah, legal. É. Aliás, a gente vai estar deixando o link do canal dela, não só o link do canal, mas também as redes sociais delas todas aqui embaixo. Então, se você quiser entrar em contato com ela, quiser conhecer um pouco mais do material dela, vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Obrigada. Imagina. Então, e esse vídeo, tem um vídeo lá que a gente gravou que teve bastante visualização, assim, bastante Sim. gente até pergunta para mim do arranjo, que tem um arranjo que eu fiz da música do Legião Urbana, né, inclusive. Uhum. E aí a gente disponibiliza, muita gente pede. Direto, eu recebo e-mail do Brasil todo. Que Por causa legal. daquele vídeo, que é desse coral infantil, né? Então, dali, assim, esses meninos cresceram, né? A gente fez um trabalho muito bonito. Sim, E eu sim. também trabalhei com adolescentes, a gente fazia meio que esquetes de teatro musical, né? E aí, foi aí que eu comecei a me interessar pelo teatro musical também. Que legal. E aí eu fui fazer um curso do Senac, de Uhum. teatro musical. É muito louco, né? E os professores gostaram muito de mim, e aí me indicaram para trabalhar na Casa de Artes Operária, né? Que é uma escola, como eu falei para vocês, de teatro musical. E aí que eu entrei nesse mundo do teatro musical também. Entendi. É. Que legal. Você comentou também que você morou um período fora do Brasil, né? Durante esse período você trabalhava com música também, quando você morou fora? Então, vamos lá. É tanta coisa que acontece na minha vida, porque a minha vida é assim, muda tudo. É tudo radical o negócio. Eu comecei no escritório, depois cantei no coral, viajei, depois saí, fui pra ONG. Agora não estou mais trabalhando com ONG, né? Eu vi que foi um período da minha vida. É engraçado isso. A gente tem fases, né? Sim, sim. E a gente tem que respeitar as fases. E eu acredito que essas fases, elas vêm como ferramentas para que projetos futuros possam Sim. ser produzidos, né? Exato. É muito interessante que a gente precisa evoluir. Sim. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso evoluir. Então, lembra daquela perfeccionista que Sim. se cobrava? Ela não existe mais. Porque chegou uma hora que eu falei, não dá. Sim. Ou eu mudo, ou eu vou, sabe, vou entrar num mundo de insatisfação, Sim, sabe? Eu era tão... certeza. Até voltando um pouco na ONG, depois eu falo do Canadá. A ONG, eu era muito exigente.
Sim. Eu fazia as coisas acontecerem? Fazia. Os alunos cantavam, porque eu... exigente, assim. Até eu tenho um aluno que ele me acompanha, o Cadu. Ele até participou do nosso show, que vocês foram. Sim, sim. Sabe o Cadu, né? Você Sei. conhece? E ele foi meu aluno lá dessa ONG, né? Ele era Que legal. pititiquinho, ele tinha 9 aninhos, né? Caramba, Aí que ele legal. fala, Gra, você evoluiu muito, Gra, porque você era brava. Hoje eu tô um doce, gente. Assim, eu sou firme, Sim. eu sou exigente, não deixei de ser exigente. Mas antes eu tinha uma insatisfação dentro de mim. Sim. Primeiro que eu tinha uma insatisfação porque eu tinha uma frustração, pra falar a verdade. Porque eu fugia de testes, eu fugia de cantar em público. Mesmo estudando canto, eu tinha medo, Sim. né? Era muito perfeccionismo. Eu tinha uma visão deturpada da minha voz. Aliás, eu tinha uma visão deturpada da minha aparência, tudo, né? Então eu não me via. Eu queria, mas não me via porque eu não me achava pronta, não me achava boa o suficiente. Todo mundo era melhor do que eu. E aí, quando eu pegava os alunos, eu queria estar no palco. Só que eram eles que estavam. Só que eu colocava toda a minha frustração neles. Então eu fazia um negócio assim, eles tinham que fazer o negócio acontecer. Porque, ó, eu não tô no palco, era inconsciente, mas ó, eu não tô no palco porque eu tô aqui ensinando vocês. Meio que inconsciente, sabe? Sim. Então eu era muito exigente. Assim, o jeito que eu tô falando parece que eu era um bicho, monstro. Não. Tanto que os alunos, assim, gostavam muito de mim, tudo. Mas eu era o problema mais comigo mesma, porque eu acho que eu me massacrava, me automutilava, sabe? E aí o Cadu falou, Gra, como você evoluiu? Porque você tá tão mais serena. Mas eu ficava ansiosa. Ai, meu Deus. Ai, tudo era desespero, né? Então, aí chegou uma hora que eu falei, cara, tem que mudar. Tem que acordar e resolver esses problemas emocionais aí, né? Sim, sim. Então, enfim. E eu era daquela que fazia tudo, abraçava o mundo. Era evento, era tudo não falava não. Então, eu fazia tudo. Ficava desgastada, cansada, rouca, porque falando, gritando, né? Nem por cantar, mas de falar. Sim, sim. E aí eu ficava frustrada. Era pra eu estar cantando, e eu tô aqui me matando. Era um drama. Um drama. Lembra da novela mexicana? Então, resgatava a novela mexicana, né? Então, eu ficava muito frustrada, né? Então, até teve gente que falou, Gra, você faz tanta coisa, você é tão boa em tanta coisa, você tá sempre insatisfeita. E eu sempre estava insatisfeita. Os meus alunos cantavam, eu não gostava. Se eu fosse cantar, quando eu cantava, não gostava. Para você ter uma ideia, tem um vídeo que a gente fez com a orquestra e eu cantei Concerto para uma Voz. Uhum. Cara, tava lindo. Eu odiei o vídeo. Sério. Eu demorei para postar. Foi o primeiro vídeo que eu postei no meu canal no YouTube. Tá lá. É o primeiro, gente. Mas tá um vídeo ruinzinho, assim, no sentido de tava chovendo, Sim, né? Então sim. tinha barulho da chuva. Mas a minha voz tava linda. Uhum. Cara, eu não gostava. Olha, até me emociono. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz comigo mesma? Sabe? Eu, com 18 anos, eu comecei a gravar um CD, Sim. né? Meus pais, tadinhos. Pai, mãe, perdoa, tá? De coração, eu era muito menina. Momento revelação, né? O meu pai, tadinho, ele foi mandado embora e pegou uma parte do dinheiro que ele recebeu pra gente gravar um CD. E eu tinha minhas músicas. E eu era muito criativa. Eu fazia umas coisas muito legais. Só que eu não gostava da minha voz. Quando eu ouvia, eu odiava. Você acredita que eu parei de gravar? Acredito. Eu desisti. Eu larguei. Que loucura, cara. E eu tenho algumas gravações, né? Sim, sim. De CD. Na época era CD, o menino do estúdio gravava tudo em CD. Uhum. E aí, na pandemia, a gente tá mais ocioso, né? Eu aproveitei e olhei os CDs e falei, deixa eu ouvir, né? Coloquei no computador. Cara, eu chorei tanto, porque eu falei, por que eu fiz isso comigo? O que eu fiz comigo? E com as pessoas, porque quantas pessoas iriam ser abençoadas com a minha música, eu escondi um talento, né? Isso é muito forte. Sim, com certeza. E eu fiquei muito emocionada. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu não posso. Isso foi na época do Brickfield. Entendeu? Então, Caramba. você vê que eu fui curada para poder compor o Brickfield. Porque eu Legal. tava
eu não estava compondo, eu fiquei anos sem compor, porque eu não achava que eu era boa o suficiente. Sim. Nunca é bom, nunca tá bom. É um perfeccionismo, assim, doentio. E aí, o que aconteceu? Eu falei... Quando eu ouvi essas músicas, eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Por que eu fiz isso? Né? E eu me perdoei também. Falei, eu também me perdoo, porque eu era uma menina insegura. Eu tive problemas também na minha infância que acarretaram essa insegurança toda, né? Então, só que Deus, ele é maravilhoso. Por que eu passei por tudo isso? Porque hoje eu não sou só uma musicista, não sou só uma artista. Eu trabalho muito com cura interior, né? Sim. Então, os alunos que passam por mim, as pessoas que passam na minha vida, elas são muitas vezes transformadas emocionalmente, elas são curadas emocionalmente. Então, a gente vê um propósito aí, né? Que legal. A pessoa que era doente e foi curada, né? E aí a gente vai curando outras pessoas, né? Sim, sim. Então, bacana. é muito louco. Aí essa parte do CD, como eu falei, o momento que eu estava me curando daquele passado mal resolvido, eu estava compondo o Brickfield. Que legal. E eu não tinha noção, porque eu fiquei meio que obcecada pelo canto. Sim, sim. Então, eu quero cantar, cantar, cantar. Foi bom de um lado, porque eu estudei muito. Se tem uma coisa que eu estudo até hoje, é o canto. Então, eu sou especialista em voz, assim, de verdade. Meu trabalho de coaching é um trabalho muito forte, porque eu estudei muito. E eu tinha um problema na minha voz, né? Eu fui no médico, e o médico falou que eu tenho um sulco nas minhas pregas, né? Que é um buraquinho. Sim. Mas é um sulco de nascença. Eu não desenvolvi isso por mau uso da voz. Só que é algo que me limita. Sim. Então, por exemplo, eu fiquei rouca por muito tempo, eu não sabia o que era, eu chorava, porque a minha voz era tudo para mim. E a cantora não conseguia cantar, né? É muito frustrante. Com certeza. Né? Pro cantor Mas eu vejo assim, que tinha um ego muito grande, né? Tipo, uma necessidade de que eu preciso cantar, eu preciso ser cantora. E aí eu estudei muito. Esse foi o lado bom? Foi. Mas eu me bloqueei muito, porque quando eu fui fazer esse exame, o médico falou para mim assim, olha, você é cantora, né? E eu peguei um especialista muito bom, assim, que viu tudo. E ele falou, você é cantora, né? Eu acho melhor você parar de cantar e pensar em tocar um instrumento, porque a sua voz, ela vai envelhecer primeiro do que as pessoas normais. Você vai perder sua voz primeiro. Você acha que um médico tem que falar isso pra você? Gente, eu saí dali destruída. Destruída. Aí eu pensei, não vou cantar mais. Só que aí eu entendi o porquê que eu tava tendo dificuldades vocais. Eu tava tendo. Eu chegava em casa chorando, assim, porque eu falei, tinha uma passagem na minha voz que eu não conseguia encaixar a voz, né? E aí, assim, ninguém nem percebia, assim, pessoas leigas, né? Mas quando você trabalha profissionalmente, o buraco é mais embaixo, né? Você está falando de canto profissional, né? Sim. Ninguém da igreja percebia, né? Então, porque na igreja é uma coisa mais tranquila, mas mais informal, né? mas o canto lírico, o belting, tem toda uma técnica, né? Tem todo um esquema aí. E aí eu saí arrasada, assim. Foi um dos piores dias da minha vida, assim, tipo, de você receber um diagnóstico e falar que a sua voz vai acabar. Sim. Aí eu falei, meu Deus, eu parei o violino. Por que eu não fiquei no violino? Veio isso na minha cabeça, né? Por quê? Uma bomba de emoções, né? Nossa, mas aquilo me traumatizou demais. Porque eu já era uma pessoa perfeccionista. Sim. Já me autocobrava. Aí veio uma bucha dessa, pronto, né? Eu fiquei arrasada. Gente, foi assim, foram momentos muito difíceis, assim. Imagino. Mas Deus tratou. Porque eu percebi que nada é meu. Sim. A minha voz não é minha, cara. O meu talento não é meu. Que ego maldito que a gente acha que alguma coisa é nossa. Tudo pertence a ele, ele é o criador, né? E cadê a gratidão? Sim. De tudo que eu tinha? Quantas coisas eu fiz? Olha, eu vou te falar, Deus me levou em tantos lugares
eu já fiz tanta coisa com a arte, né? E eu só focada na voz, né? A voz, a minha voz, tudo é a voz. Você vê, eu desisti de um CD por causa da voz. Sim. Que não era ruim a voz, mas não era a voz que eu queria ter. Porque eu compunha músicas assim imaginando uma voz incrível, Uhum. não tinha essa voz. Aí eu ficava frustrada. Sim. Você entendeu? Aí que acontece? Quando eu comecei a tratar isso, foi aí que eu fui para o Canadá. Eu estava destruída. Entendi. Foi algo para renovar as coisas. Menino, pior que foi. E não foi nada planejado. Você vê como Deus... Olha o caminho de Deus na minha vida. É incrível, né? Sim. Aí, foi uma fase que meu marido e eu, a gente não estava muito bem aqui no Brasil. A gente estava meio frustrado com algumas coisas. E eu estava frustrada comigo mesma, né? Porque a gente fala, ai, tô frustrada com as pessoas. Na verdade, começa da gente, né? Porque quando você tá bem, você não tá nem aí, né? É verdade. Aí a gente combinou, a gente falou, vamos pro Canadá, a gente tá meio de saco cheio, tá? Vamos, vai. Porque a gente já tinha ido pro Canadá em 2010. Mas a gente ficou um mês, né? Pra passear mesmo. Sim, E sim. foi maravilhoso, a gente amou. E aí a gente ficou muito, assim, com aquilo no coração, de um dia morar lá, né? E aí, não foi em 2014, não, minto, foi 2016. 2014 que eu recebi o diagnóstico. Sim. E aí eu fiquei, mais no final de 2014, 2015 eu fiquei meio frustrada, mal, e foi em 2016 que a gente foi, isso. E aí a gente foi para tentar uma vida nova lá, tipo, vamos tentar, se não der a gente volta. Legal. Né? Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. 1 ano. E Um durante esse 1 ano, você continuou trabalhando com música? Você foi fazer outra coisa da vida? Como é que foi esse Então, período? aí foi a fase que eu tava meio frustrada com a minha voz. Uhum. Então eu tava meio perdida, né? Mas eu tava pronta para fazer qualquer coisa, assim, que desse. Eu fiz um curso lá, nada a ver da minha área, de administração, customer service, tipo assim, viajei assim em geral, mas é porque, a real, esse curso era uma desculpa pra gente ir pra lá, porque se você não fizesse um curso, você não conseguiria trabalhar lá, né, pela lei. Então, eu fiz o curso e o meu marido trabalhava, e aí eu trabalhava 20 horas, depois eu trabalhava 40 horas. Aí eu trabalhei em restaurante, né, fazendo estágio do curso. Legal. Mas até que foi um trabalho bom, né? Eu até dou graças a Deus, porque era um trabalho tranquilo, assim, não era aquela loucura. Era um restaurante de comida fitness, bem tranquilo, assim. Sim, que Nossa, legal. era muito tranquilo. E aí eu fui pra lá, aí eu fiquei trabalhando lá, o meu marido também. Só que a gente ficou tentando ver assim, vai que a gente consegue na nossa área. E eu até que fiz algumas coisas, porque eu fiz um teste lá para um coral feminino. E eu passei, né, um coral voluntário de mulheres lá, né, de canadenses. E aí eu passei. E aí eu entrei e fiquei cantando no coral feminino. Legal. E nessa época, quando você foi pra lá, você já falava inglês? Você falava alguma coisa ou você foi com a cara e com a coragem? Como é que foi? Eu já falava, na verdade eu estudava inglês aqui no Brasil, eu estudei um tempo, mas eu achava que falava bem, né? Os professores falavam assim pra mim, não, você já tem nível avançado. Aí eu achando que eu tava arrasando, eu falei, nível avançado, né, tal. E aí, quando você chega lá, que você fala, uau, meu Deus. Assim, claro que o meu nível já me ajudou, porque Sim, quando com eu certeza. cheguei lá, Você já tem uma noção, né? já sabia conversar, já sabia fazer perguntas, respondia. E os canadenses, eles são muito pacientes, né? Então, eles Sim. falam devagar. Aí eu cheguei como é que chama? Quando a gente passa, na imigração. Na imigração. Eu esqueci o nome. Na fronteira? Não é bem na fronteira, é quando você... É na parte da imigração mesmo, né? Sim. Quando você sai do aeroporto, Esqueci. Acho que é imigração, não é isso. consulado... No como é que é? Consulado? Consulado, né? É isso. Gente, não é mais. Consulado. Consulado, Aí quando eu cheguei lá, o cara canadense faz umas perguntas, né? Porque eu tô indo morar lá, né? Uhum.
E eu falei, nossa, tô arrasando, porque ele falava devagar, né? E eu achando que eu entendi tudo que ele falou. Mas ele fala de propósito, devagar, com palavras fáceis, Para para que você. todo mundo É, consiga e eu, compreender. uau, tô arrasando, eu vou detonar, já falo inglês, né? Ah, quando eu fui fazer o curso, gente, eu peguei um professor paquistanês, com Nossa. sotaque, meu pai, um sotaque horrível. Porque assim, se eu pegasse um canadense, o canadense ele fala, ele tem um inglês limpo, né? Sim, sim. Mais limpo que o americano, né? Aí eu entendi bastante coisas, bastante coisa. Mas o primeiro professor, porque assim, eram 6 meses de curso, cada mês era um professor, né? Gente, eu não entendia nada. Que se eu me falava, eu tava desesperada. Desesperada. Aí eu chegava em casa e ia estudar inglês. Estudava. Tipo, meu, eu ficava horas estudando, você acredita? Pra aprender a bendita da língua. Aí parecia que eu estudava e não entrava nada na cachola. Não entrava nada, tipo assim. Então eu fiquei esse primeiro mês assim, sem entender quase nada. Ele falava, quando ele me chamava pra fazer pergunta, eu. Hã? Aí eu pedia para os meus amigos me ajudarem. E aí, gente que falava inglês também, mas traduzia de inglês para inglês. Porque era muito enrolado o inglês dele. Eu não entendia, né? Ai, foi desesperador. E eu, como uma boa perfeccionista, que eu era, graças a Deus, ai, eu não acreditava que eu não conseguia. Aí, o que acontece? Isso é uma curiosidade legal. O inglês tem uma hora que cai a sua ficha. Sim. Então, tipo assim, eu acho que mais ou menos com 4, 5 meses que eu tava lá, eu tava falando, gente, parece que eu não aprendo. Aí eu entrei no coral das meninas lá canadenses, aí elas iam falar comigo, não entendia quase nada. Mas elas entendiam um pouco mais porque elas falavam Mais limpo, mais né? limpo, é. Aí, o que aconteceu? Eu vi que uma hora caiu minha ficha. Plim! Aí eu comecei a falar e ouvi tudo. Não sei explicar isso. É um fenômeno do cérebro. Eu acho que é justamente uma confusão que deve existir dentro do cérebro mesmo, porque você não é habituado a ouvir e falar esse idioma, e é algo assim que é novo, né? Eu acredito que o cérebro, ele, de fato, ele tenta processar, raciocinar e tenta transformar aquilo em algo natural, mesmo não sendo, né? Isso, tem que virar um hábito, né, para Isso, e você. aí eu acredito que enquanto esse processo não existe, existe uma dificuldade grande, mas depois eu acho que se torna uma Isso. facilidade muito maior, né? Então, mas é por isso que as pessoas desistem de estudar. Sim. Por E quê? isso é muito engraçado É, na música também, porque uhum, quando você vai iniciar, por exemplo, eu toco violão. Quando você vai iniciar tocar violão, você pega lá os acordes maiores, são os primeiros que a gente aprende, uhum, né? Então você pega lá os acordes maiores. E aí você tem uma tremenda dificuldade para fazer os acordes. Principalmente aqueles que têm a pestaninha, né? Que aham. você tem que colocar o dedo inteiro. E aí você tem uma tremenda dificuldade. E depois que você começa a tocar e você já se habituou com aquilo lá, você começa a fazer outros acordes. Aí você começa a fazer inversão, começa a fazer acordes com adissonantes. Aham. E são acordes muito complexos e muito mais difíceis. E você tem uma facilidade em aprendê-los muito mais fácil do que um acorde comum no início. É É muito muito louco, incrível. né? É muito louco como que o cérebro da gente funciona, Sim, né? sim. Então, e essa é a questão, né? Porque todo aprendizado, todo começo é dolorido, né? Sim, com Você se certeza. sente um burro, assim, você fala, não dá certo. E aí as pessoas desistem quando elas estão começando, né? Então, o inglês, você pode ver que se você fizer uma pesquisa, a maioria já fez inglês uma vez na vida, achou difícil e parou, né? Agora, no meu caso, eu não tinha escolha, né? Eu tava lá e eu acho que eu só melhorei meu inglês, assim, ganhei uma. Eu não me considero fluente, mas eu sou fluente para conversar. Vamos dizer assim, se Sim. aparecer um gringo aí, eu bato o papo. Agora, fluente, assim, de entender todos os termos, não. Aí tem coisas que eu domino muito, por exemplo, o inglês. O inglês é. Como é que fala? O inglês cotidiano, isso Sim. ok, mas o inglês técnico, o inglês, quando entra termos mais técnicos, aí você tem que estudar, Tanto né? quando entra o mais técnico, quando entra o mais informal, né? Que o É, informal também exato. é muito Nossa, difícil muito de você diferente, conseguir é. compreender. É,
é o que a gente estava falando no início, né? A gente começa a picotar as coisas e cada coisa que a gente vai cortando, a gente acha que é só a gente que faz, mas não, os gringos também eles cortam as palavras, né? Nossa, E para demais. entender isso é muito difícil. É muito Fora difícil. as gírias que se existe, Nossa! e cada lugar tem a sua gíria, se criam Ai, gírias gente. novas a todo Todos os dias, momento. é. Não, e eu sofri muito quando eu comecei a trabalhar. Gente, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu pedi demissão. Eu falei pro meu chefe, não, me manda embora, porque eu não estava entendendo nada, né? E aí eu tinha que atender cliente. Tinha uma galera tudo canadense. A sorte que tinha umas duas brasileiras lá que às vezes estava comigo, mas a maioria das vezes eu estava com um canadense. E eram canadenses assim, mais jovens, então eles falam com gíria, eles falam rápido. E eu, ai meu Deus do céu, eu não entendia nada. Aí é engraçado. Aí foi engraçado. Tem vários episódios que eu lembro assim, eu falo, meu, que cada mico que eu passei. Aí eu falei pro meu chefe, olha, eu vou sair, eu vou estudar melhor o inglês, depois eu volto. Aí ele foi tão paciente comigo, ele falou, Grace, fica tranquila, é normal, a maioria que vem aqui, que é estudante, né, passa pelo mesmo que você. Sim. E você fica perdida daqui a algum tempo, você já tá assimilando. Só que eu tava tão crise comigo que eu tava bloqueada. Eu tava com o meu cérebro bloqueado mesmo, porque eu já tava aprendendo muita coisa, só que parece que tava travado. Aí, quando ele me falou isso, ele me deu uma calma. Ele foi muito fofo comigo, assim. Nossa, sou muito grata. Aí, soltou. Puf. Aí, meu cérebro começou a raciocinar. Sim. E aí, parece que meu ouvido começou a abrir, gente. Sério. E aí, eu comecei a ouvir melhor, porque eu ficava muito estressada, né? Sim, Tipo, sim. quando alguém ia falar inglês comigo, eu já... Né, assim, quando eu falava mais informal, mas imagina, a pessoa pedir uma coisa que eu tenho que fazer um pedido, tinha que decorar todas as comidas e não sei o quê. E outra, vem aquela questão, será que eu tô entendendo certo, né? Se eu erro, tal, aquele medo de errar, né? Ai, medo de errar. Se fosse hoje, eu faria tudo diferente, porque eu tô tão desencanada, mas tudo isso foi um processo, né, para eu Sim, com crescer. certeza. E aí foi. Chegou uma hora que meus pais foram para lá, né? E eles ficaram com a gente um tempo. E a gente foi para Nova York, né? Que a gente morou em Toronto. E de Sim. Toronto para Nova York dá umas 9 horas de ônibus. É Caramba. rápido, é pertinho, né? E sim, eu lembro que a gente pagou $50. Nossa. E a gente ganhava em dólar, né? Então era maravilhoso. Foi uma fase muito boa, porque a gente viajou bastante. A gente conheceu várias cidades do Canadá, a gente conheceu os Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos também. E foi tão gostoso, porque em 2010 a gente não falava muito bem, né? Uhum. Então a gente não conseguia se comunicar com os gringos. Nossa, em 2016 para 2017, a gente conversava com os gringos, batia papo, dava risada. E era legal, porque assim, as pessoas falam assim, que os americanos, por exemplo, são muito fechados, né? Sim. Na verdade, eu descobri uma coisa. Quando eu fui em 2010, porque eu fui para Nova York em 2010, né? E eu lembro que eles eram bem grossos com a gente. Nova York, todo mundo ouve falar, né? Que Nova York, né, é grossinho. E eles são mesmo. Porque eu não falava bem a língua deles, entendeu? Aí, quando a gente voltou para Nova York, foi em 2017 que a gente foi, né? Sim. Que foi quando a gente tava quase para ir embora pro Brasil. Aí a gente conversou, bateu papo, brincava no metrô. E aí foi um amigo nosso, o Joseph, que ele é canadense, Sim. e ele foi com a gente. Então pronto, né? E eu falei, gente, os americanos são legais. É que assim, se você não fala a língua deles, eles não vão te tratar bem. Que legal. Fala a língua deles que eles são super abertos, assim. Aí foi muito engraçado que a nossa impressão sobre Nova York foi totalmente diferente Sim, na segunda sim. vez. E aí meus pais, né, como eu tava falando, meus pais não falam nada, né? E aí o Joseph foi com a gente alugou uma casa no Airbnb, né? E aí era muito engraçado, porque o Joseph, ele é canadense, nasceu no Canadá, mas ele é filho de italiano. Então ele é daquele cara que conversa muito, né? Sim. Italiano, né? E deve falar Fala- alto, gritando. Ele até que não, mas ele fala bastante. Sim. Ele é tagarela.
Gente, foi cansativa essa viagem. Por quê? Porque ele queria que eu e meu marido ficasse traduzindo para os meus pais. Grace, ele me chama de Grace, né? Grace, fala pro seu pai que eu quero não sei o que, não sei o que. Aí eu, pai, não sei o que. Aí meu pai vinha com gíria. Eu falei, pai, não põe gíria, porque meu pai adora falar em gíria, no português dele, né? Uhum. Eu falo, pai, é muito difícil para eu traduzir. Aí eu, dá pra você falar normal, português normal, porque você tem que pensar rápido, né? Sim. Aí eu ainda vou ter que traduzir pro português formal, português nosso de cada dia, pra depois pro inglês. Ninguém merece, né? Aí ele vinha com umas gírias, meu pai adora, né? Ai, gente, foi eu ficar com dor de cabeça, porque cansa, né? Sim. Mas foi muito bom pra mim, porque eu percebi que eu tava sendo uma intérprete. Olha que legal, né? Tava conseguindo interpretar, tipo, passar de uma língua para outra, traduzir. Aí tinha vez que eu fugia do Joseph. Aí ele ia bater na porta. Grace, ai. Ele é muito querido. Até hoje a gente tem contato com ele, né? Ele é um amigo nosso mesmo, né? A gente fez muitos amigos, muitos amigos. Eu tenho a Mary, que chamou a gente para passar Natal com a família dela. Ai, gente! Que legal. Ai, olha, eu falo pra você, quando a gente sonha e coloca diante de Deus, eu sou muito aventureira e eu acredito muito nos meus sonhos, assim. Eu sou muito de visualizar, tanto que eu falo isso para os meus alunos, visualiza, né? E eu tinha um sonho de ir para o Canadá. Eu sonhava. Não era Canadá, minto, era um país que falasse inglês, né? E o meu sonho era passar um Natal na neve com uma família gringa, assim, tipo, que nos filmes. Sim. Cara, eu realizei esse sonho, porque eu entrei nesse coral, né, que só tinha canadense, e elas me amavam, porque eu ajudava muito elas no soprano, né? Elas me amavam, assim. Aí a Mary, uma das cantoras, ela pediu para fazer dueto com ela na noite de Natal, que bonitinha. Que aí eu cantei com ela fazia contralto, eu soprano, né? E a família toda reunida, com lareira, com neve. Cara, que da hora. Foi a noite de Natal mais incrível. E tipo assim, foi perfeito. Aí eu conversando com os amigos brasileiros, né? Como é que você conseguiu isso? Porque ninguém se comunicava com o canadense lá. A gente se envolveu pra caramba, mas a gente foi esperto, né? Primeiro, eu entrei no coral de mulheres canadenses. A gente ia na igreja de gente canadense. O povo fica só junto com o brasileiro. A gente se juntou com os canadenses. Sim. E eles são muito queridos. Eles pegam amizade mesmo. Tanto que a Mary falou, ó, Gra, quando você quiser voltar, minha casa tá de porta aberta para receber vocês. Pode dormir aqui, tudo, né? Aí tem a outra menina também que ela falou isso para mim. Até hoje ela vive comentando no meu Instagram, no meu Facebook. Ela sempre me acompanha. Então é muito legal. Que legal, que legal. E você curte bastante essa questão de viagem, de aventura, muito. Né? Que legal. Eu curto também. Um dos sonhos que eu tenho, assim, é de poder conhecer muitos países, porque eu acho que é muito legal você poder conhecer uma cultura diferente, poder conhecer coisas novas que você não está acostumado, né? Uhum. E uma das coisas que eu mais quero fazer, assim, daqui a algum tempo, é poder ir para algum país lá fora que fale principalmente o inglês, né? Justamente para conseguir ter esse contato, né, digamos, mais próximo com o inglês, né? E porque eu acho que é muito importante, e não só pelo fato de ser importante, mas pelo fato de ser legal, porque eu fico imaginando, cara, eu hoje tenho uma base de inglês muito boa, apesar de não falar inglês. Eu tenho uma base de inglês muito boa, né? Desde pequeno, na escola que eu estudei, sempre foi introduzido o inglês de uma forma, assim, um pouco mais forte do que nas demais escolas. Cheguei a fazer por um tempo aulas particulares em inglês. Naquele período eu até conseguia me comunicar um pouquinho, bem pouquinho, mas conseguia. Hoje eu já nem lembro muita coisa. Mas eu ainda tenho uma base muito boa, né? Eu tenho consciência disso. Falei, cara, eu fico imaginando, se eu fosse para algum lugar, seria tão chato você ir e não conseguir conversar com as pessoas, né? Seria chato você ficar só naquilo que você sabe. Eu falei, não, eu quero ir, quero aprender para poder conversar.
Porque deve ser muito legal você poder conversar, conhecer a história, conhecer como é que é a cultura daquele país, daquelas pessoas. Deve ser muito legal isso, É né? uma quebra de barreiras, Sim, né? com Porque certeza. a língua, ela te limita demais, né? Sim, E como eu falei para você, a gente experimentou o falar inglês basicão e o quase fluente, né? Não, sim. não me considero fluente, como eu falei. Então, eu falei, gente, como é gostoso bater papo, conversar com gente diferente de você, da Sim. sua cultura, né, de outro país. Nossa, é muito gostoso. Então, toda vez que eu viajo, hoje eu não tenho barreiras, porque o inglês é uma língua universal, né? Sim. E nem eu fui para Buenos Aires em 2020, eu mais falei inglês Espanhol. do que espanhol, O portunhol, né? portunhol, vamos dizer assim. Mas eu falava mais inglês e conheci gente, assim, conheci gente da França, da Itália, falando Que inglês. legal, que Então foi legal. muito legal, assim. Então é muito gostoso, vale muito a pena Sim, estudar o inglês, ainda mais hoje, né? Que tudo tem, a gente tem internet. sim, Às vezes você quer acessar certas coisas, mas você não tem domínio da língua e te impede, né? sim, com Então é certeza. uma barreira que você quebra, né? Sim, Inclusive, ultimamente eu estou me esforçando para ler mais livros em inglês, porque você vai se acomodando, né? é Aí verdade. agora voltei, falei, vou ler em inglês também, porque não pode perder, né? Sim, porque eu particularmente vejo que eu tive uma involução muito grande quando eu fazia aulas particulares. Eu conseguia entender, eu não me comunicava tão bem, mas eu entendia muito bem o que se era Ah, dito. Eu sempre tive muito mais facilidade de compreender, porque você não precisa entender tudo, você tem que entender o contexto. Aí, pelo é. contexto, eu conseguia me localizar. Mas comparado àquela época para hoje, isso deve ter uns 4, 5 anos talvez. Eu comparo assim de um pro outro e falo, cara, por que que eu não continuei, né? Que Ah, mas nunca é péssimo. tarde. Não, sim, com certeza. Mas assim, é aquele arrependimento de É. não ter Que já, continuado, por né? que eu fiz isso, né? Mas enfim, Exatamente, faz parte, exatamente. né? Mas Mas nunca é faz tarde, parte, nunca com é tarde. certeza. E eu acho que isso é muito legal, porque a língua é o que você falou, ela limita, né? Quando É, você destrava essa barreira, você tem possibilidades incríveis. e como eu falei, o problema de muita gente é que tudo que a gente começa a aprender é difícil, não é fácil. E tem coisas que para alguns é mais fácil, que nem para você, com certeza, se você for para um país de língua estrangeira que fala inglês, né? Sim. Para você vai ser mais fácil, porque Uhum. você já teve uma vivência, você tem um ouvido já. Eu acredito que para você não vai ser tão difícil quanto para outras pessoas. Sim, sim. Mas a questão é, essa primeira fase é a mais difícil. Depois que você desbloqueou, aí as coisas começam a fluir, Sim, né? É com muito louco. certeza. Você aprende sem perceber mais, né? Sim. Se torna algo natural, né? É, e aí eu percebi que mesmo eu voltei em 2017, né, no Uhum. meio do ano, e aí eu parei, né, com contato com a língua, só quando eu Sim, sim, viajo assim, e tal. E aí eu percebi que mesmo assim eu fui evoluindo, sim. porque eu assisti filmes, anoto uma palavra aqui, porque como tá mais fluente, é mais Tem fácil uma assimilar as facilidade, novas né? palavras, as novas frases, né? Então, Sim, é sim, muito louco, né? Fica tudo mais fluido. sim, com certeza. E só para a gente já começar caminhando pro final, recentemente a gente teve a pandemia e tudo mais, né? Você comentou que você descobriu um novo mundo no seu meio, né? Uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de poder dar aula. E para você, como é que foi essa questão de adaptação para o online, para o digital, Uhum. sair do presencial para começar a dar essas aulas via meios digitais, né? Como é que foi essa sua adaptação? Nossa, nisso eu sou grata ao que aconteceu, né, da pandemia. A gente sabe que não foi um momento fácil para ninguém, mas é aquela história, a gente tem que se reinventar, né? Sim, E na pandemia eu perdi todos os projetos. Gente, eu tô batendo no microfone aqui, né? Na tranquilo. pandemia, eu estava trabalhando presencial e eu trabalhava assim, muito dirigindo musical, Sim. dando aula, fazendo eventos, né, tal.
E do nada, quando veio, aquilo parou tudo. E eu fiquei zerada. Meu salário caiu, porque eu sou autônoma, né? Sim. E não tem trabalho, não tem dinheiro, né? Foi aí que eu falei, o que que eu vou fazer? Aí teve algumas aulas que continuaram online. Mas nem todos os alunos continuaram. Sim. O que que eu fiz? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para ficar sem salário, né? Aí veio uma ideia de pegar todos os alunos que passaram por mim, né, na minha vida, contato que eu tinha, né? Porque eu tenho contato de muita gente, é Instagram, é Sim. Face, é WhatsApp, né? Amiga, eu só sei que eu fiz uma lista ali, mandei, soltei. Tô dando aula online, né? Tal. E comecei a fazer lives toda semana, toda quarta-feira, live gratuita de canto. E dando aula mesmo, de graça, né? E era bom para mim, porque a gente fica muito isolado, né? Sim. Então eu me sentia muito bem. E os alunos, e todo mundo vinha, batia 40, 50 pessoas na live, porque o pessoal tá tudo em casa, né? Que legal. Então o pessoal aproveitava. E aí eu comecei a divulgar a aula, e aula em grupo, aula individual, tal. Começou a vir. Sim. Todo mundo veio e foi muito legal, assim. E aí eu percebi que funciona muito bem a aula online. Sim. Eu falei, gente, funciona muito bem, porque a gente tinha um preconceito, né? A Sim, gente tinha sim. uma coisa assim, online, né? Eu vou te falar. Depois disso eu falei, não preciso mais do presencial, porque eu tenho alunos de vários lugares. Eu tenho alunos até dos Estados Unidos, para você ter uma Caramba, ideia. que legal. Porque não tem barreiras, né? Como a gente Sim. falou, o online. E todo mundo perdeu essa barreira, porque antigamente se pensava assim, se eu for fazer aula, eu tenho que ir num lugar presencial. Hoje todo mundo, né, Consegue mudou ter um essa acesso concepção. fácil, né? E aí, até hoje tá vindo aluno online. Aí eu faço muita coisa assim no meu Instagram. Eu sempre faço live, eu faço cursos online. Tento Legal. pesquisar um pouco como é que tá esse mundo aí de cursos. Ainda tô aprendendo, né? Mas eu percebi que, gente, o negócio é redes sociais, online. Legal. E assim, as pessoas têm um preconceito porque elas acham assim, não tem muito seguidor, né? E muitos vieram do Instagram também. Não tenho seguidor. Gente, não tem nada a ver. Eu sou a prova disso. O que vem de aluno de Instagram para mim, eu tenho 1.400 seguidores. Na verdade, eu tinha 3.500 e o meu Instagram foi hackeado. Nossa. Aí eu perdi. E aí esse daí que eu tenho, era uma conta fechada, Sim, né? Porque sim. a outra era tipo para colocar tudo sobre a minha carreira. E esse que eu tenho agora, tava fechado. Aí eu abri, né? Por isso tem muitas postagens, tem mais de 1.000 postagens. Porque são postagens. Até assim, ó, se vocês, pessoal, quando vocês entrarem no meu Instagram, quer ver minha viagem? Desce lá embaixo, que vai ter um monte de foto de Toronto, de Nova York, de Montreal, tudo do Canadá, meu Legal. aninho lá. Tem até vídeo, viu, da gente cantando aquele dueto que eu falei Sim, sim. da canadense. Tá tudo lá, tá lá Legal, embaixo, legal. mas tá lá. Porque esse era um Instagram particular meu, privado. Aí eu abri, falei, não vou montar um do zero, né? Que eu tinha, acho que uns 700 seguidores, né? Porque eu não abria para todo mundo, só para Sim, quem sim. eu considerava mais perto 700 pessoas, né, também, né? Mas, enfim, né? Aí eu abri esse Instagram, né? Só que assim, não importa a quantidade de seguidores, é você. Cara, quando eu posto conteúdo, as pessoas vêm, entendeu? Sim. E eu sou muito marqueteira, devo admitir. Aprendi, né? Não era, não. Aprendi a ser marqueteira. Eu divulgo mesmo. Não sei se a Sara deve receber direto coisa minha. Faço lista de transmissão. Gente, tem que ser cara de pau, não adianta. E vou dizer mais. A gente acha que as pessoas estão incomodadas, né? Fala assim, claro que tem gente que deve se incomodar. Mas ela me bloqueia, tá tudo bem. Outra coisa que eu aprendi, viu, gente? Guarda essa aí. Para de ficar com mimimi em rede social. Gente, não curtiu, fulano não curtiu, fulano não comentou. Instagram não é pra isso, não. Você quer... Uma coisa é você ter amizade com a pessoa, vai no WhatsApp, né? Sim, Agora, sim. quer que no Instagram o povo fica curtindo? Eu era assim, mimizenta. Aí eu entendi que o Instagram, redes sociais, é só
para mim hoje é mais business, né? Sim. Não é ficar querendo que meus amiguinhos curtam. Ele é venda sempre de alguma coisa, né? É, Seja o seu tempo, você, é a venda você de algo, agrega né? valor, mas tem algo também que volta para você, Sim. né? Eu acho que assim, o Instagram para mim não é para trocar figurinha. Eu agrego valores às vezes sem esperar nada em troca, tipo, eu faço muitos stories assim de coisas que eu tô lendo, às vezes eu tô inspirada, e eu acho que tem pessoas que precisam de uma mensagem. Sim. Só que eu não quero nada em troca. Sim. Tem hora que ninguém responde, ninguém fala nada, tá tudo bem. A minha intenção é abençoar, não é esperar nada em troca. A gente tem uma mania de sempre querer ser elogiado, ser aplaudido. Isso é uma coisa que Deus tratou na minha vida. Inclusive nessa fase do canto que eu te falei. Porque eu tinha muito problema, né, de ego mesmo. Porque era um ego assim... Poxa, perdi meu bem mais precioso. Não perdi, né? Na verdade, depois eu fui estudar Belt contemporâneo, Maestro Marconi, que eu já citei aqui, ele me ajudou demais. A Bruna Pimentel, que é outra professora de canto ela é a rainha do Belt. A gente fala que ela é a rainha do Belt e o Marconi é o rei. O Marconi é o que criou, né, o Belt contemporâneo, mas a Bruna ela é muito boa na técnica e ela, na pandemia, ela me ajudou muito. Ela me deu aula. Eu não tinha condições. Ela falou, Gra, faça a aula e depois você me paga. Ela foi fofa. Bruna, se você estiver assistindo, gratidão, viu? Você é maravilhosa. Ó. E aí, o que acontece? Foi um momento muito, assim, que eu reconstruí minha voz, né? E entendi. Eu não posso cantar certas coisas. Eu tenho um limite mesmo. Mas eu posso cantar tantas outras coisas. Então, quem for ver meu Instagram não vai perceber nada, porque não tem nada de errado. É normal uma voz ter limites, né? Sim. E eu tenho que ter um cuidado maior e tá tudo bem. Eu aprendi, eu ressignifiquei. Sim. E hoje eu tenho um amor pela minha voz, por mim, não amor de ego, entende? É um amor de... Eu amo a criação, quem Deus me criou. Né? Gente, Deus fez a gente, cada um único. O problema é que essa sociedade nos ensina que a gente tem que ser tudo igual, um igual ao outro. Se eu não tiver a voz igual do fulano, eu não sou feliz. Sim. Se eu não tiver o corpo daquela menina, eu não sou feliz. Eu tinha todas essas crises. Sabe o que é? Todas. Eu era a pessoa mais crise da Terra. Mas na pandemia, inclusive, foi um momento que eu fui muito tratada por Deus. E eu ressignifiquei tudo em mim. Mas sabe o que é tudo, né? Não tudo, mas quase tudo. E uma das coisas que Deus me mostrou, que eu posso empreender. Porque eu sempre era contratada de alguém, né? E Deus me mostrou que eu posso empreender. Mas o que eu fui fazer? Fui estudar. Porque a gente acha que vai cair do céu. Não é do céu, né, gente? Deus, ele abre as portas, mas você tem que ir remando ali, vai tentando, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Outra coisa que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Porque era um problema que eu tinha, né? E Deus me curou de várias coisas. Tem uma amiga também, Silvana. Linda, tá vendo? Tem muitos anjos, né, de Deus. A Silvana foi minha aluna de canto no Cancion. Não sei se vocês já ouviram falar do Cancion, que é uma escola de música para adoradores, que eu trabalhei lá um tempo. É muito lugar que eu trabalhei. Muita história. Muita história. E lá, a Silvana me conheceu. Ela foi minha aluna, né? Sim. E ela me tratou em relação à minha a cura interior, sim, né? Eu tinha muitos problemas emocionais e Deus usou muito a vida dela. Ela foi uma bênção. E aí, depois disso, eu comecei a entender as emoções, né? Porque nós somos muito reféns das nossas emoções. Sim. Então, às vezes, por exemplo, quando você posta e você tem medo de não ter curtida, porque isso aconteceu comigo, é medo, por quê? Porque tem algo mal resolvido em você. Você quer a aprovação das pessoas. Eu queria a aprovação. Então, por exemplo, se eu fosse cantar uma música e ninguém me elogiava, eu ficava, será que eu cantei bem? Eu acho que tá ruim. Eu acho que foi ruim. Porque tem que ter alguém me elogiando, sabe? Para alimentar o meu ego. Então, eu tinha medo de postar, eu tinha medo de fazer.
Só que a pandemia não tive escolha. Eu tive que encarar uma live. Eu morria de vergonha. Tive que encarar. Graças a Deus. Só que eu encarei e falei, eu posso fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar as minhas emoções, né? Comecei a entender, fazer um mapa da minha vida, falar, por que que eu tenho esse comportamento? Então, por que eu tenho medo de me expor? Por que que eu tenho essa insegurança? Por que que eu me vejo distorcida no espelho? Porque eu tinha problema de autoimagem. São várias coisas. E aí eu falei, Deus, eu vou tratar de tudo. Eu não aceito ser escrava das minhas emoções. Né? Por que que as pessoas, elas ficam dodói, né? Ai, falou mal de mim. Ai, não sei o quê. Porque elas estão doentes emocionalmente. E aí eu percebi que os meus alunos, né, também passam pelos mesmos problemas que eu passei. Sim. E hoje eu ensino os meus alunos também na questão das emoções. Que legal. É. E é muito bacana porque o último show que você fez é muito bacana porque você cantou a música da Fênix fazendo menção a toda essa história da pandemia que foi aonde teve uma reviravolta na sua vida e você, de fato, se levantou como uma nova pessoa, né? Isso, exato. Legal. A Fênix tem muito a ver com a minha vida. Sim. Quando o Johnny fez a letra, eu fiquei emocionada porque eu me vi naquela letra. Entendeu? E é engraçado, porque muita gente se vê ali, né? Sim, com certeza. Muita gente se vê. Quem quer mudar, quem renasce, né, das cinzas, se vê ali. Sim. E o show, inclusive, esse show que você participou, você foi, né, fazer a filmagem, tudo, sim, você, sim. A Sarinha, pessoal. Foi a primeira vez que a gente fez uma apresentação ao vivo presencial, né? Os alunos, porque tá tudo online. E aí, eu até comentei com vocês, né, que eu fiquei um pouco apreensiva. Eu falei, será que o pessoal... Gente, tá tudo online, eles vão fazer um show ao vivo, né? Gente, mas funcionou tão bem. Mas aí eu tenho que confessar para você, eu fiz um trabalho desde janeiro, porque o show foi no final de maio, né? Uhum. Só que desde janeiro eu comecei a trabalhar com eles, tanto técnica vocal, quanto inteligência emocional. Sim. Porque eu tenho uma experiência muito boa. É muita história, né? Como eu falei, eu tive meus bloqueios por causa da voz. A minha voz ficou muito bloqueada. Sim. E aí eu fui convidada para fazer um show maravilhoso no auditório do Ibirapuera. E eu fazia gravações, né, para esse artista. E ele me convidou, porque ele estava fazendo uma comemoração de carreira dele. E era no auditório do Ibirapuera e no SESI de São Paulo. A gente viajou para vários SESIs, né? Nossa, eu falei, uau! Só que eu fiquei aterrorizada. Eu não achava que eu daria conta. Por quê? Porque isso foi depois daquele trauma que eu tive. Sim. Então, eu não tinha encarado uma coisa tão grandiosa, né? Desde então. E aí, eu fiz todo um trabalho mental, onde eu comecei a usar 3 ferramentas, que eu pesquisei, tá? Eu li um livro que fala O Milagre da Manhã, não sei se já ouviram falar. É um livro maravilhoso, que ele fala de você agradecer, afirmar e visualizar. Sim, sim. Então, a gratidão, você escreve todo dia motivos para agradecer. A afirmação, sabe, porque a gente sempre se menospreza, né? Então, sim. Você afirma quem você é. Fala, eu sou filha de Deus, eu sou amada, né? Sabe? Eu me amo, porque se amar não é um crime, gente. Sim, sim. As pessoas acham que, se ama. Gente, se amar. Amor é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Como não se amar, né? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, né? Que Jesus falou, ame ao próximo como a si mesmo. Ele quis dizer, então você está se amando já para você amar o próximo, né? E aí eu comecei a fazer afirmação e visualização. E só, dica para vocês, artistas que ficam com medo, né? Tem um evento para fazer e tá morrendo de medo, eu te entendo. Então, guarda essas dicas aí. E aí eu fiz a afirmação e visualização. Como que é a visualização? Você se imagina no palco, você já imagina a cena, você no palco, com o microfone, com os músicos. Oi, desculpa, tô aqui. A plateia. Então, você já prepara o seu cérebro para aquele momento. Só que eu preciso fazer gratidão também, porque eu tenho que ser grata ao que eu já sou.
Porque senão você só fica no futuro, né? Sim, sim. E a afirmação também, porque a afirmação eu me autoafirmo. Uhum. E eu sempre orava muito também, né? Aí vem a oração também. Só que essa parte de gratidão, afirmação e visualização é mais a parte psicológica. É legal porque ela agrega o passado na gratidão, porque você agradece por que Isso! passou. Você depois faz a afirmação de quem você é no É o presente. e você visualiza o seu futuro. O seu futuro. Olha que maravilhoso, né? Aí, gente, foi a experiência mais incrível que eu tive. Porque, assim, na hora que a gente foi fazer o primeiro ensaio, veio um refluxo gástrico. Outra coisa que acontecia, autossabotagem. Gente, isso é muito importante falar. Eu sempre tinha problemas com refluxo ou alergia, rinite. Tudo relacionado à voz. Por Sim. quê? Só que eu achava assim, não, é perseguição, é o inimigo, é não sei o quê. Na verdade, estava tudo na minha mente, cara. Tudo na minha mente. Quando eu descobri que era um problema emocional, porque o nosso físico é abalado pelo emocional, gente. Sim, Doenças, tudo, muitas vezes, não vou falar que todas, mas muitas das doenças que a gente tem vêm por causa do nosso emocional. Que coincidência, né? Eu ter refluxo e rinite. Duas coisas que acabam com a voz. Tipo assim, né? E todas as vezes que eu tinha teste para fazer, me dava rinite, eu desistia. Ou me dava refluxo. Aí eu fui fazer o ensaio com refluxo. Naquele dia eu fui ensaiar, as músicas que eu cantava lindamente começou a jorrar refluxo, assim, aquela acidez. A minha voz não saía mais. Aí eu fui cantar, gente, no ensaio. Que vergonha, porque a voz quebrava. Aí eu cheguei em casa chorando. Outro trauma. Aí eu chorando, eu falando pro meu marido, eu vou desistir, eu não sirvo pra cantar, eu não sirvo. Aí meu marido, nossa, ele nunca falou isso pra mim. Ele olhou nos meus olhos. Olha aqui, Gra. Olha aqui pra mim. Você é uma cantora incrível. Nossa, aquilo... Você é maravilhosa, você é uma artista maravilhosa. Porque eu sempre ficava nesse lugar de me sentir inferior, né? Sim. Fala aí, fala. Eu sou uma artista. Eu sou maravilhosa. Porque a gente aprendeu, gente, que a gente não pode se elogiar. Que a gente não pode curtir quem a gente é. Cara, quem falou isso? Por quê, meu Deus, né? Aí no outro dia eu tava melhor, graças a Deus. E aí foi melhorando. E aí eu comecei a fazer visualização, gratidão, afirmação, tal. Gente, quando eu fiz a apresentação no auditório do Ibirapuera, sim, foi maravilhoso. Eu tava leve. Eu lembro até agora do momento da paz que eu senti. Eu senti uma presença do Espírito Santo de Deus, assim, tava fluindo. A plateia tava assim, em estado de êxtase. O meu marido, e olha que meu marido não é de elogiar muito, viu? Ele vai me matar. É que eu tô falando isso. Ele falou, Gra, foi a apresentação mais incrível que você fez. Eu não tenho o que falar, foi impecável. A gente sentiu uma paz, uma presença de Deus ali, né? E aí, aquela experiência me marcou também, porque aí eu levo isso para os meus alunos. Sim. E foi isso que eu fiz no show. Que legal. Os meus alunos, eu preparei eles mentalmente. Uhum. Então, eu falava, todas as vezes na aula dava um incentivo. Aí eu tenho uns exercícios que eu mando para eles, que é, primeiro de mentalização, de afirmação, gratidão e visualização. Aí eu usava frases aleatórias, por exemplo, eu me vejo no palco, eu vou cantar lindamente, eu vou transformar vidas, né? E também baixando o ego, né? Porque a nossa intenção não é eu sou uma diva, não. É nesse, eu falo para eles. A confiança, isso, né? Eu falei para eles que eu tenho uma frase que eu aprendi na faculdade, né? Porque eu sou cristã, mas como vocês percebem, eu trabalho no meio secular, sim, né? Sim. Então, eu sou uma musicista, sou uma artista. E eu ouvi uma frase na faculdade de música que me marcou, que eles falam assim, que o artista é um agente transformador. Sim. Pronto, guardei isso para minha vida. Quando eu faço qualquer evento, a minha intenção é transformar. Então, você foi no show, você viu que muita gente saiu transformada dali. Sim. E mais ainda, os alunos foram transformados. Porque o que você viu naquele show foi surreal, tá? Foi surreal, porque só a gente nos bastidores sabe.
o quanto foi difícil para eles. O quanto que muitos vieram para mim querendo desistir. Com certeza, imagino. Foi louco. Então, a gente faz um trabalho também... A gente trabalha as emoções também, né? Sim, que legal, que legal. E para a galera que está assistindo, se eles quiserem conhecer um pouco mais desse seu material como professora, conhecer um pouco mais do seu trabalho, no seu Instagram mesmo, que eles podem entrar em contato com você? Sim. No meu Instagram tem um link que você pode entrar e falar comigo pelo WhatsApp. Ah, então, legal. Mas aí pode me seguir. Eu tô no TikTok, no Instagram, no Face e no YouTube. Caramba. Só faltou o Twitter para completar. Eu tenho Twitter, mas eu não tô postando frases. Eu só fico curiando o Twitter. Mas eu preciso começar a postar. Vou pensar nisso. Legal. E que bacana toda essa sua história, essa trajetória que você teve, né? Porque a gente vê que teve muitas barreiras que foram criadas, que foram quebradas, né? Sim. E muitas coisas que foram reconstruídas com o tempo, foram reconstruídas com os processos que você foi passando em cada momento da sua vida, né? Cada fase foi parte da construção de quem você é hoje. Sim. E não só parte de quem você é, mas também são ferramentas que você tem para utilizar com as pessoas que você tem ensinado, com as pessoas que você tem dado aula, né? E acredito que novas ferramentas virão com esses novos processos, com essas novas histórias, com esses novos conhecimentos que são adquiridos, né? É verdade. Que legal, que legal. Uhum. Bom, a Sara tinha comentado que você tem um compromisso agora mais tarde, né? Então, creio que a gente está chegando ao fim dessa conversa, mas já quero deixar um convite para que você possa retornar uma próxima vez, e claro, com o Marcelo aqui, porque ele é artista também, ele é músico e acredito que ele tem muita coisa para conversar, muita coisa para querer conhecer da sua vida também. Pode deixar. E volta. já fica o convite para você voltar a contar mais histórias para a gente dar novas risadas aí, tá certo? E é isso, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E se você quiser comentar alguma coisa, quiser concluir alguma coisa, quiser deixar alguma coisa aí para quem está assistindo, fique à vontade, tá bom? Eu que agradeço, viu, pelo convite. Sou muito grata, né, de ter essa oportunidade de falar um pouco da minha história. E, assim, o que eu queria deixar para vocês que estão nos assistindo... Eu tô batendo toda hora. Cara, gente, não há impossível para quem acredita e para quem se esforça e para quem luta, né? A gente está nesse mundo porque tem um propósito, né? Todos nós temos um propósito nessa terra. E tem um chamado, não é? Aquilo que pulsa lá dentro é o teu propósito. Com certeza. Então, não deixe que nada, nem você mesmo, impeça o propósito de Deus na sua vida. Não deixe a barreira da timidez, da insegurança, do medo. Ou, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Não existe limitação para quem tem fé, né? E eu vou voltar aqui e contar muito mais histórias. Por quê? Eu passei esses anos todos me libertando. Hoje eu estou liberta. E as promessas de Deus são grandiosas. Então eu ainda vou contar muita coisa. Vocês não têm noção. Com certeza. Mas eu vou contar por quê? Porque eu quero transformar vidas, né? Esse é o meu chamado. A arte, ela é para transformar, né? Então esse é o recado que eu tenho para vocês. É a gente que se limita. Não existe ninguém que pode te parar. O inimigo não pode te parar, né? A Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, vamos parar de colocar desculpas e acreditar de verdade no Criador dos céus e da terra, né? Naquele que nos formou, em Jesus, o que deu a vida por nós e ressuscitou. Isso é um milagre demais, minha gente. E a gente fica com isso, né? Levanta, porque Deus está chamando uma geração para trazer cura para esse país,
para esse mundo, porque o mundo tá puxado, né? É verdade. A gente tá dormindo, né? Então, essa é a mensagem que eu quero levar para vocês. Saia desse marasmo, cure suas emoções, tudo a gente cura. Porque nós temos um Deus assim que está disposto a nos curar, né? Então é isso, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu? Que legal, que legal. Bom, então acho que por hoje é isso. Já está o convite feito aí para que você retorne em uma nova oportunidade. E mais uma vez quero te agradecer pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, poder contar um pouquinho da sua vida, da sua história. E é isso, tá bom? Muito Então obrigada. É isso, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse episódio até aqui. Sarinha, obrigado por estar aí com a gente sempre. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.